são as suas referências de bushcraft? Então, olha só, antes de eu conhecer o termo bushcraft, o que era bushcraft, desse universo que existe, né, em torno aí desse termo, minhas primeiras referências no Brasil foram os bandeirantes e os índios da região de Minas Gerais, né, de Ouro Preto. Aqui. Eu diria que essa foi a primeira referência. Teve, na minha época, quando eu era criança, havia programas de TV, seriados e filmes que tinham o mato como pano de fundo e aventuras no mato. Então, eu posso citar Daniel Boone, muita gente aí vai lembrar do Daniel Boone, né? Exatamente. Tem o próprio Tarzan, cara, era uma influência que eu tinha, eu achava maneiro, né? Ficava pensando, pô, que doido deve ser morar na copa de uma árvore, andar de tanga o dia inteiro com uma faca na cintura e ser amigo de uma macaca. Então, tinha essas coisas que colaboravam para formar esse imaginário. Depois que, obviamente, que eu amadureci, comecei um trabalho mesmo com a minha escola e mergulhar no aprendizado dessas técnicas, eu diria que apareceram outras grandes referências, aí já voltado para o bushcraft mesmo. Seria o Dave Canterbury e o Cody Landin, com os quais eu mantive contato, antes mesmo deles irem para a Discovery. Eu tive alguns contatos com ele. O Dave Canterbury eu ainda tenho algum, Cody a gente tem um tempão que não se fala. O Ray Mears, hoje em dia, eu diria que para mim é a grande referência, não só para mim, eu acho que mundial. É o cara que popularizou o termo bushcraft pelos programas de TV. Ele é muito didático, né? Demais. Ele e a maneira, a abordagem dele do bushcraft, a maneira como ele vê a coisa, tem muito a ver com o que eu penso e eu acho muita ressonância naquilo que ele fala sobre o bushcraft, na maneira como eu enxergo o bushcraft. Até porque, obviamente, ele ser uma referência minha, muito dessa minha visão do bushcraft foi influenciada por ele, pela própria visão dele, a maneira de lidar com a coisa. Então, o Ray Mears talvez hoje, a minha grande referência, e eu não posso deixar de falar também do Cadu, nosso amigo e irmão aqui, o Edward Cadu. Cadu é um ícone, né? Ele é um ícone, com certeza, uma pessoa que eu conheci que mudou meu trabalho e teve uma influência muito grande da maneira como eu percebo essa questão das técnicas mateiras, né, da prática do bushcraft. Então eu diria que o Cadu também é uma grande influência. A escola dele, o trabalho, a visão dele de mundo, inclusive, me influenciou bastante. Bacana. Juliano, aproveitando que a gente está falando disso, hoje a gente vê assim, uma abrangência muito grande das escolas de bushcraft, o que elas englobam. E do seu ponto de vista, qual é a abrangência do bushcraft? Até onde ele vai? O que faz parte? O que pode ser incluído dentro do bushcraft? É uma pergunta interessante e muito boa. Para responder essa pergunta, eu poderia dar diversas respostas sobre técnicas ensinadas ou não, dependendo do local. Mas isso vai variar muito, porque, por exemplo, se você está no Nordeste do Brasil, vamos pensar só em termos de Brasil, não vamos nem pensar em termos de outros países. Se você está no bioma igual a Caatinga, você vai ter determinadas técnicas que vão funcionar lá melhor com certos recursos de lá, devido às características daquele bioma. Se você muda, por exemplo, para a Amazônia, você tem outras técnicas que funcionam melhor na Amazônia com os recursos de lá. Você vai para a Mata Atlântica, a mesma coisa. Para o sul do país, a mesma coisa. Você tem essa variedade de técnicas e de abordagens que são ditadas pelos biomas, pela cultura, né, que foi desenvolvida ali em torno disso. Então, eu acho que qualquer escola que está espalhada nesse país, ela vão haver pontos diferentes de abordagem, didático, porque vão ser influenciados por essas questões locais. O que eu acho que deve ser a grande questão, Leopoldo, e partindo mais uma vez daquilo que o Ray Mears fala e propõe acerca da abordagem do bushcraft, eu acho que a grande questão
do bushcraft, seja através do ensino numa escola, do nosso trabalho no YouTube, por exemplo, ou de qualquer outra, né, mídia, é primeiramente reconectar o ser humano à natureza. Isso tem a ver com... Sim, inclusive nós já chegamos a trocar umas figurinhas sobre isso. O bushcraft eu vejo como um triângulo, ok? O eixo da base, os 2 pontos da base seriam técnicas e equipamento. E em cima você tem o ápice, que seria a reconexão propriamente dita do homem com a natureza, do ser humano com a natureza. A maioria dos canais do YouTube, o meu também, ou mesmo dos trabalhos das escolas que vão se propor a ensinar essas técnicas, vai haver um enfoque, uma abordagem muito grande nesse eixo técnica e equipamento, mas o objetivo disso deve ser permitir que o ser humano se reconecte com a natureza. Então, eu acho que o bushcraft no Brasil e as escolas que estão fazendo esse trabalho no Brasil têm toda a liberdade de variar, escolher a abordagem entre técnica e equipamento, desde que as pessoas por trás desses trabalhos entendam e sejam, independente da técnica ou do equipamento com os quais eles estão trabalhando, os alunos e a vivência e o estilo de vida, ele tem que ser voltado para reconectar com a natureza. Se a gente tira esse ápice, vamos dizer que é a parte filosófica da coisa, e foca só em técnica e equipamento, a gente corre o risco muito grande de que o bushcraft acabe se tornando uma atividade que venha causar danos à natureza, a gente venha lesar a natureza por não aplicar a técnica e o equipamento com cuidado que a gente deve ter de preservar, né, o local onde a gente vai. Esse final de semana passado, eu fui fazer um acampamento stealth, né, de mais bocado, assim, mais comprido, e algumas coisas foram interessantes, o cuidado que eu tive. Primeiro, de não fazer fogo, por 2 razões. Primeiro, por uma questão de segurança mesmo, estava ventando muito, e o risco de uma brasa sair voando e parar longe no meio do mato seco e botar fogo naquele ambiente existia. Então, não mexi com fogo. Segundo, depois que eu terminei o experimento, a experiência, e voltei para casa, antes disso eu deixei o local igual eu havia encontrado. Eu havia feito preparos muito específicos por causa do frio, por causa do vento, e quando eu deixei isso, quem passasse ali não ia dizer nunca que tinha alguém ali, que alguém tinha passado a noite. Então, essa responsabilidade, esse cuidado, seja praticando igual eu estava, ou através do meu canal, ou da escola, ensinar que, ok, a gente vai aprender técnicas, usar o equipamento, mas o objetivo é te reconectar com a natureza. Isso implica o quê? Você entender o que está acontecendo, entender o local, entender a época do ano, entender o que pode, o que não pode, respeitar e preservar isso. Então, se todo o meu equipamento e todo o meu conhecimento de técnica, de fogo, disso, daquilo, não apontar para essa direção, não me fizer enxergar que há certas coisas que convêm em certos horários, em certos locais, não convém em outros. Se eu tiver esse discernimento, eu consigo ter uma prática saudável. Então, eu imagino que qualquer escola, qualquer instrutor, qualquer pessoa se proponha ou a trabalhar com a técnica ou a ensinar essas técnicas, tem que estar focado e voltado, primeiramente, em cuidar do ambiente, se aproximar daquilo de novo. Se você está realmente próximo daquilo, você gosta, você cuida, você zela e você preserva.